do Ceará, né, um estado localizado aqui no Nordeste brasileiro, ele está quase todo inserido na região semiárida e essa realidade faz com que haja necessidade de a gente fazer acumulação em reservatórios. Essas águas elas são acumuladas no período da quadra chuvosa, que acontece 4 meses no ano, né, de fevereiro a maio. Nossos rios são intermitentes, só correm enquanto está tendo a quadra chuvosa. Nós temos rios perenizados. Esses açudes liberam água, né, a partir de suas estruturas de liberação, com portas, registros, válvulas, para perenizar trechos do rio de acordo com o volume que o reservatório tem e da capacidade ele tem nessa perenização. Hoje, no ano normal, nós chegamos a perenizar em torno de 2.600 km de rio. Rios que, se não fossem os açudes, não fosse a liberação dessa água, eles ficariam secos fora do período da quadra chuvosa. E no caso do Vale do Jaguaribe, né, que é o principal rio do estado, é o maior rio do estado, ele nasce e termina no próprio território cearense. Ele tem um trecho perenizado, na época, em 1994, de 300 quilômetros. Ele perenizava do açude Oroz até Itaiçaba. E o açude Banabuiú, que é um afluente do Jaguaribe, contribuía também com essa perenização, né, complementando esse volume de água para atender todas as demandas existentes naquela região. A diferença é que hoje nós temos um outro açude que foi construído em 2002, que é o açude Castanhão, que é um açude de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. E aí a operação hoje do sistema envolve os 3 açudes, o açude Banabuiú, o açude Oroz e o açude Castanhão. Para esse processo de alocação, algumas diretrizes são fundamentais para ter um sucesso nessa discussão de alocação, de mediação de conflito, distribuição da água que a gente faz aqui no estado. Esse processo de envolvimento social, né, de discussão com a sociedade, com diversos usuários, para a definição das vazões que seriam liberadas nos reservatórios, ele tem início aqui no Ceará em 94. O que havia no momento, em 94, quando nós iniciamos o trabalho aqui, era alguma experiência de gestão de recursos hídricos em São Paulo. A lei de São Paulo é de 91, a lei de recursos hídricos, a nossa é de 92. E já tinha alguns comitês de bacia formados, alguns poucos em São Paulo, e 2 comitês de bacia no Rio Grande do Sul. Era só o que existia em termos desse processo mais participativo. A novidade de ter uma companhia de gestão de recursos hídricos, de gerenciamento de recursos hídricos, era algo totalmente novo, não só no estado, na região, e também, de certo modo, no país. A COGE, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, ela foi criada em outubro de 93, numa situação crítica, que era exatamente a região do Vale do Jaguaribe. A gente já vinha de uma seca muito grande em 93, uma das piores secas da história do estado. E se fosse mantidas os mesmos consumos e situação de operação que vinha sendo feita anteriormente, esse açude secava antes do final do ano. A crise foi agravada por conta de uma obra que foi feita, né, para garantir o abastecimento de Fortaleza, que é o Canal do Trabalhador, e ela capta a água do Jaguaribe também para trazer para a região metropolitana de Fortaleza. Essa obra foi feita numa situação de emergência, né, onde não teve uma discussão mais clara, mais participativa com os usuários da região do Jaguaribe. Centenas de pessoas, durante o mês de junho de 94, ocuparam a parede do reservatório, né, da barragem, a barragem do Oroz, inclusive para impedir que fosse liberada a água, né, ameaçando inclusive quebrar a válvula que libera a água para o restante do rio. Dessa situação conflituosa é que nos deu o caminho do que nós deveríamos fazer. Não existia o diálogo com os usuários da bacia para que essa água fosse distribuída de uma forma mais democrática e que desse e que fosse suficiente a todos. Então foi feito um trabalho muito intenso com essa equipe que recentemente tinha entrado da empresa. Entrou pessoas na COGE de várias áreas, da sociologia, da geografia, da agronomia, da engenharia. E essa multidisciplinaridade favoreceu muito esse trabalho, que começaram a ter vários olhares sobre a realidade. Eu sempre tinha um trabalho de fazer relatórios, fazer artigos, documentar todo esse processo para que ficasse registrado e pudesse ser consolidado enquanto uma metodologia. E essa metodologia que foi formatada, né, nesse momento, ela serviu de base para que esse processo fosse estendido para outros vales perenizados, para outros açudes, né, que fosse também sendo utilizado para minimizar, para mediar esse processo de alocação de água que existia no estado do Ceará.
O primeiro passo, no caso de uma operação de uma alocação negociada de um reservatório, seria o que a gente chama de diagnosticional. Seria a nossa equipe para campo, a equipe na área de dimensão social, fazer um mapeamento, né, o levantamento institucional da realidade daquele sistema hídrico. Não é só um cadastramento, é um mapeamento dessa realidade institucional da área, identificando os principais atores sociais, qual a relação entre as diversas instituições existentes entre elas, instituições que têm mais capacidade de mobilização do que outras, identificando o capital social existente na área, né, de que forma essas instituições se interagem, quais as instituições estaduais ou federais que têm uma atuação mais forte lá na região, quais os principais problemas hídricos que a comunidade identifica. Então, esse diagnosticional que a gente desenvolveu é muito mais de um cadastramento. Realmente é um marco zero, é um diagnóstico dessa dinâmica social da região, né, que vai propiciar a gente estabelecer ou mensurar quais os arranjos institucionais necessários para a gente dar continuidade ao processo de alocação negociada de água. Em seguida, é necessário um trabalho mais da área mais técnica de engenharia, visitar o sistema hídrico, identificar de que forma esse trecho é perenizado, quais as principais interferências que existem ao longo do trecho perenizado, o que é que existe de montante do reservatório em relação aos diversos usos, né, já mapeando as demandas existentes. E aí a gente começa no processo de mobilização, já para a reunião de alocação, que essa mobilização ela tem que ser uma mobilização efetiva, de contato com essas instituições, de apresentar o modelo de alocação de água, apresentar a política estadual de recursos hídricos, os instrumentos de gestão, de que forma essa alocação se integra esse processo como um todo, apresentar isso para o usuário e trazer informações dele também, do ponto de vista de uso, com o nível de conflito existente lá na região, né, a partir desse trabalho de diagnóstico, já começa a identificar conflitos potenciais ou conflitos que possam já estar evidentes ou acontecendo, é o que a gente chama de pré-negociação. A partir do momento que você existe e identifica o conflito, a primeira coisa é entender, de fato, como esse conflito se estabelece, quais os atores envolvidos, né, quais os interesses que estão colocados, manifestos ou não, né, e principalmente discutir com cada etapa, com cada ator desse, a disponibilidade de mudança de posição. Então o usuário já vai mais informado, já vai mais preparado para um processo de negociação. E aí você consegue ter um sucesso maior nesse processo de mediação de conflito. É outra etapa importante desse processo de alocação negociada de água. Você tem outra etapa também que pode ser necessária, que é a identificação de atores sociais ou de grupos de atores sociais ou de usuários de água que haja uma necessidade de fazer uma capacitação, uma informação prévia sobre o processo de alocação. A COGEC estava iniciando a sua estruturação, ela começou a moldar todo o seu modelo de gestão a partir dessa lógica da alocação negociada. Nós temos hoje 155 açudes sendo gerenciados pelo Estado do Ceará, pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Desses, 64 são açudes federais. Esse processo de gerenciamento é feito em parceria com o Departamento Nacional de Obras Conta Seca, o DENOX, mas todos são feitos a mesma metodologia a partir da discussão com os comitês de bacia, com as comissões de usuários e as comissões gestoras. É importante o reconhecimento da experiência local, a identificação das formas de organização local, para a gente poder incorporar esses conhecimentos no processo de decisão. Desde 2003, é tomada essa decisão de alocação de água desses açudes a partir de uma reunião conjunta. Acho que a essência da gestão participativa, ela está aí, em o usuário participar de fato do gerenciamento da água. No processo de negociação é muito importante enfrentar os conflitos, que outra coisa importante também a destacar na alocação é isso, ela não é feita só pela vontade que aquele conjunto de usuários ou da sociedade quer. Ela é baseada em parâmetros técnicos. Os cenários possíveis de negociação, eles têm seus limites. Não pode se chegar a esvaziar um reservatório, inconsequentemente, nem liberar, nem que falte água a quem tem que chegar, principalmente para o abastecimento humano. E aí havia outras demandas que surgiam nessa discussão, como a questão do uso e aproveitamento do reservatório, preservação das matas ciliares, problema de barramento ao longo dos rios, pesca predatória. Então, vários temas começaram a suscitar dentro da discussão desse processo de alocação. Desde 2012, foi construído um Eixão das Águas. É um canal de 250 quilômetros que traz água do açude Castanhão para atender as demandas da região metropolitana de Fortaleza. Então, entra aí um novo contexto, que é outra região,
né, que começa a querer participar das discussões e das decisões relacionadas à alocação de água do Jaguaribe, já que Fortaleza também começa a necessitar dessa água que vem do Castanhão. O grande desafio é fazer essa alocação de água agora com regiões diferentes. Nós temos 5 comitês do Jaguaribe que vinham discutindo essa operação e a partir de 2012 entra um novo ator, que é essa demanda da região metropolitana de Fortaleza e o interesse do Comitê Metropolitano também participar desse processo de alocação. E a sociedade participando da decisão, ela se sente mais efetiva nessa discussão da operação de água e na gestão de água como um todo. Existe o sentido de pertencer por parte dos usuários à gestão, de definir as operações, de forma que isso gerou uma credibilidade muito grande no sistema todo. Um fator preponderante para que essa credibilidade ocorra é a participação, é a forma descentralizada de como a gestão é feita e a integração de todos os usos. Baseado nesse tripé é que direciona e posiciona muito bem todo o sistema de gestão e ecosistema do Estado de Ceará.